Olá, como vai? Tudo bem? Fazendo aqui um vídeo especial porque tem muita gente me pedindo informações sobre o Desenrola Brasil, tá? Eu tô viajando, curtindo um pouco o frio, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar você, para você ter subsídios antes de você fazer o seu negócio, fazer a sua renegociação da sua dívida, tá bom? É um vídeo aqui meio improvisado, gravado aqui com o notebook, com a webcam do notebook, mas com aquela informação que você não encontra em lugar nenhum, tá certo? É um vídeo denso, é um vídeo longo, com muita informação, tá? O meu público é um público mais velho, que já bateu muita cabeça na vida por falta de informação, então eu creio que eles vão gostar desse tipo de vídeo, um vídeo com muita informação, porque sabe que quando erra a dor é longa, né? Então a pessoa já está enrolada aí com dívida de anos e pode ser que se enrole mais nesse programa, que talvez seja só para desenrolar os bancos, né? Então vamos começando e eu vou falar sobre 3 pontos muito importantes. Primeiro ponto, a gente vai saber se vale a pena renegociar a sua dívida. E o segundo ponto, nós vamos analisar se essa dívida ela está atrapalhando realmente a sua vida ou simplesmente você está sendo cobrado. E o terceiro ponto, nós vamos ver se você vai conseguir crédito depois de fazer essa renegociação da sua dívida, e ainda vamos ver também como é que vai ficar a situação no futuro, tá certo? Fazer uma análise completa para você ter subsídios, para você saber se você vai renegociar a sua dívida ou não, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu vou analisar aqui com vocês é o seguinte: você saber que quando você renegocia uma dívida, você está arrumando uma nova dívida, tá certo? Toda dívida acaba, toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Não existe nenhuma dívida que dure para sempre, então você deve saber isso, você deve saber como está a situação da sua dívida antes de você renegociar. Se você renegociar uma dívida que já está prescrita, você arrumou uma nova dívida, amigo. E essa dívida vai ficar pelo menos por mais 5 anos aí na sua vida. Então presta muita atenção, vou te ensinar agora a calcular você contar o prazo da prescrição, tá certo? Essas dívidas bancárias, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? Então, como é que conta esse prazo? Então, você vai contar esse prazo como? A partir do dia seguinte do vencimento, tá? Então, vamos supor, sua dívida venceu dia 1º de janeiro de 2010. Então, você vai contando o prazo aqui. Então, no dia 2 de janeiro de 2015, sua dívida prescreveu. Depois da sua dívida estar prescrita, o credor, o banco, ele não vai poder mais cobrar na justiça, ele não vai mais poder protestar o seu nome, ele não vai mais poder negativar o seu nome lá nos cadastros restritivos lá de consumo, o SPC, o Serasa, o Boa Vista. A única coisa que ele vai poder fazer é cobrar de forma amigável, ligar, mandar cartinha, enfim, te apurrinhar um bom tempo cobrando aquela dívida, tá? Então você tem que saber agora se sua dívida prescreveu ou não. Se você faz um acordo de uma dívida prescrita, você arrumou uma nova dívida. Então, será que vale a pena você renegociar a sua dívida prescrita? Pense bem nisso. Tá, doutor, minha dívida não prescreveu, estou na dúvida, eu devo prosseguir com a negociação ou não? Então vamos lá, quanto tempo falta para prescrever a sua dívida? 1 ano? 6 meses? 3 meses? 3 anos? Então você deve avaliar isso daí. Por quê? Amigo, se você ainda não tem nenhuma ação judicial e já se passou aí 4 anos da sua dívida, amigo, muito provavelmente não vai ter nenhuma ação judicial, tá certo? Então você deve estar atento a isso. Deve estar atento se tem alguma ação judicial, por quê? Porque a ação judicial, ela suspende o prazo de prescrição. Veja esse detalhe aqui sobre o prazo de prescrição. Como eu contei para você, você vai contando o prazo de prescrição aqui, a prescrição vai caminhando, né? Aí, antes de chegar aqui, o credor, ele pode fazer o quê? Ele pode entrar com uma ação judicial. Se ele entra com uma ação judicial, o prazo da prescrição, ele fica suspenso, tá certo?
ou então ele pode fazer uma coisa também que os bons advogados fazem e os maus advogados, de modo geral, não sabem nem que isso existe. É você protestar a dívida, tá? Então vamos lá, a sua dívida está aqui, está caminhando, aí o credor mandou protestar a dívida. Ele vai no cartório e manda protestar. O que que acontece? Joga a contagem da dívida para o prazo inicial e conta tudo de novo. Isso só pode ser feito uma única vez, tá? Então, diante disso tudo que eu falei para você, você tem que saber o quê? 1. Se sua dívida já prescreveu. 2. Se existe algum processo judicial. Como você sabe disso? Você pega a certidão no tribunal gratuitamente, no site do tribunal. 3, você deve saber também se você tem algum protesto, tá? Como é que você sabe se você tem protesto? Você vê no site de verificação lá gratuitamente, tá? Tudo isso que eu tô falando para você, você obtém essas informações gratuitamente, tá bom? Então vamos agora passando para os próximos pontos aqui da nossa análise. Então tá, agora no começo do vídeo nós fizemos uma análise da prescrição, sua dívida já prescreveu, tá certo? Você já entendeu que pagar uma dívida prescrita não é obrigação sua e você deve saber se sua dívida prescreveu. Agora eu vou mostrar para você em 2 pontos se a sua dívida está te prejudicando, tá certo? Ou simplesmente você não sabe se está prejudicando você ou não, você está constrangido porque você está sendo cobrado, tá certo? Então vamos fazer uma análise aqui, vou analisar 2 pontos. O primeiro eu vou analisar no Serasa e o segundo na lista negra do Banco Central, tá certo? E vou fazer aquela conclusão e na conclusão eu vou dar para você, às vezes, uma solução que pouca gente conhece, aquela que você vai conseguir aquele acordo maravilhoso com o banco, mostrar que isso é possível, isso acontece, não estou dizendo que vai acontecer com você, esse vídeo aqui é um vídeo bem sincero, mas existe uma possibilidade, nós vamos trabalhar com todas elas aqui para você não ficar se endividando o resto da vida, né? Então vamos aqui, vou mudar a tela aqui para o meu computador. Vamos lá. Então agora, como você vê aqui, não estou aqui dentro do site do Serasa, tá certo? Então você aqui às vezes vem aqui e acha que você tem uma dívida e às vezes essa dívida não é uma dívida mais que está te prejudicando, tá? Então vamos lá, você entra aqui no Serasa, amigo, você já vê aqui, acompanhe suas dívidas, né? Como você vê, eu tenho uma dívida aqui, certo? Tenho uma dívida aqui, mas essa dívida, amigo, eu não sei nem que dívida é essa dívida está aqui há anos aqui, eu não conheço essa empresa, eu nunca tive negócio com essa empresa Oi aqui, tá certo? E veja só, você pode saber mais informações aqui sobre essa situação que você está vivendo, se você deve pagar essa dívida aqui ou não, tá? Então vamos lá, essa dívida aqui é uma dívida aqui com a empresa Oi de telefone, ela data da dívida dia 20/10/2011, tá? Então, como eu disse para você, amigo, as dívidas, de modo geral, as dívidas de água, luz, telefone, internet, bancárias, elas prescrevem no prazo de 5 anos, tá certo? Então, você tem que ver se essa dívida aqui tem mais de 5 anos ou não. No caso, a minha aqui tem mais de 5 anos, tá? Então, diante disso daqui, é uma dívida prescrita, tá? Então, a dívida prescreveu, então vamos ver o que acontece. Será que alguém pode ver isso daqui? Segundo o Serasa informa, amigo, não, ninguém pode ver isso aqui. Somente você e o Serasa sabe disso, né? Essa dívida te prejudica? O Serasa informa que não, essa dívida não prejudica você, tá certo? Então, diante disso tudo, eu não recomendo que você pague essa dívida em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você não deve pagar as suas dívidas, você deve pagar as dívidas que te prejudicam. E onde é que você vai ver essa dívida que te prejudica realmente? Você vai vir aqui você vem no site, se você estiver usando o aplicativo, amiga, é a mesma coisa, tá? Então, você vem aqui, meu CPF. Então, você vem aqui no meu CPF e dá uma olhada aqui, tá? Então, aqui você vai ver as pendências, amigo. As pendências são as dívidas que realmente prejudicam você, tá? A primeira delas é que as dívidas negativadas são as dívidas que estão escritas aqui no seu CPF. Elas realmente prejudicam muito o seu CPF, tá? Então vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor diz que você não pode ter dívidas negativadas, dívidas de mais de 5 anos ou dívidas prescritas. Então, se você tem uma dívida negativada aqui, você deve dar uma olhada, tá? Essas outras pendências também você vai ver. Olha só,
protestos. Eu tenho um protesto, eu tenho uma dívida protestada, tá? É uma dívida de IPTU que o cliente não, que o inquilino não pagou e eu estou sendo cobrado por ela. O credor foi lá e protestou a dívida, o GDF. O GDF aqui não dá mole, ele protesta mesmo as dívidas, tá? Então tem esse protesto aqui, eu posso baixar esse protesto aqui tranquilamente. Eu já paguei a dívida para conseguir a certidão e só falta baixar o protesto. Eu não paguei o protesto ainda, por quê? Porque para fazer vídeo para você, tá? Então isso é uma coisa bem tranquila de fazer. Agora, você tem que ver o seguinte, os protestos nem sempre saem aqui no Serasa, tá? Às vezes você tem um protesto e ele não sai. Quem me acompanha no canal sabe que eu estou mostrando meu Serasa tem anos e essa dívida já fez um ano de protesto e eu não saí aqui no Serasa. Então eu aconselho que você veja lá no site de protesto direitinho, tá? Então, veja só, vamos voltando aqui para você ver as outras situações que estão te prejudicando. Cheque sem fundo. Cheque sem fundo você vê lá na lista negra do Banco Central, se você tem algum cheque sem fundo. O cheque sem fundo com certeza te prejudica. Ações judiciais. Como eu falei para você, a ação judicial ela joga a prescrição para o início e ela prejudica o seu crédito também, tá? Então você tem que ver se sua dívida está numa ação judicial. Em vez de você ver aqui, você pode ir no site do tribunal e pegar a certidão, tá? Todas as certidões são distribuídas gratuitamente. Eu tenho um passo a passo que te ensina a pegar todas as certidões lá na fonte, tá? Então, você vai ver também aqui o extrato Serasa, você pode puxar o extrato Serasa, você clica aqui, pega o extrato Serasa, vê se tem alguma pendência contra você, tá? Além disso, você tem que ir baixando aqui tudo, amigo. Você tem que ver também a sua situação na Receita Federal. Se você tem uma dívida lá que está deixando o seu CPF irregular. Enfim, essa parte aqui são as mais importantes, amigo. Essas pendências aqui, tá? Isso aqui você tem que ver se elas estão te prejudicando, se elas existem aqui. Se uma dívida existe aqui, com certeza ela está te prejudicando, tá? Então você tem que tomar alguma providência. Se ela não estiver aqui, ponto para você, ela não está prejudicando você, mas pode ser que ela também exista e ela não esteja aqui, tá? Então veja só, se você quiser fazer uma análise completa do seu CPF, você pode vir aqui, ó, no CPF nota10.com.br. Vou deixar aqui embaixo para você copiar. Você dá uma olhada aqui se interessa isso aqui para você, onde você vai fazer uma análise completa do seu CPF para saber o que está pendente no seu CPF. Primeiro você vai ver aqui a lista negra do Banco Central, que é o lugar mais importante. Você vai também saber aqui como acessar o maior banco de dados e aumentar o seu score de crédito. E vai pegando as certidões que eu falei da Justiça. Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Eleitoral, Justiça Trabalhista, saber dívida ativa federal, estadual, regularização do seu CPF na Receita Federal, base de dados restritiva de consumo e protesto. Fazer essa análise completa do seu CPF, ver os vídeos aqui que ensinam você aqui, tirando as dúvidas mais comuns. Isso aqui pode ajudar bastante você para fazer essa análise completa, para você saber o que está acontecendo com o seu CPF, se você vai renegociar ou não, tá certo? Mas se acaso você não quiser fazer esse passo a passo, você pode fazer aqui no Serasa. Não tem a mesma eficácia, que é melhor você pegar na fonte, mas já vai ajudar você, tá certo? E agora nós vamos partir para o terceiro ponto, que nós vamos olhar a lista negra do Banco Central, tá bom? Então nós já demos aí uma passada na prescrição, falamos também sobre o Serasa e agora eu vou falar para você sobre a lista negra do Banco Central, tá certo? Essa lista tão importante que tem muita gente que não sabe nem que ela existe. Ela é tão importante para o seu crédito, amigo, que você não pode deixar passar em branco isso daqui, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para você mudando a tela aqui. E nós vamos falar agora sobre a lista negra do Banco Central, tá? Então, a lista negra do Banco Central é esse aqui, é o cadastro SCR, Sistema de Informação de Crédito, que é emitido pelo Banco Central, tá? Isso aqui, amigo, é muito importante para o seu crédito, que os bancos olham muito isso aqui. Não é todo banco que olha o Serasa, mas todos olham isso daqui. E você vai saber o porquê no decorrer desse vídeo, desse ponto para o final do vídeo, tá certo? Então, nós vamos aqui. Onde é que você pega isso daqui, amigo? Você pega lá no site do Banco Central, você pode jogar no Google lá, Registrato, e ele vai te dar o caminho. Ou se você quiser tudo mastigadinho, amigo,
com um vídeo ensinando passo a passo para como você acessar essa lista aqui. Você vai digitar no seu navegador esse número, essa URL que vai aparecer aqui embaixo para você. listanegradobancocentral.com.br, que é um site que eu fiz para ajudar as pessoas a acessarem a lista negra, tá? Então você vai lá, vai colocar o seu e-mail e vai receber um curso ensinando passo a passo para você acessar a lista lá e pegar esse relatório, tá certo? Ah, doutor, você pede meu e-mail para você mandar um e-mail para mim? Sim, amigo, eu vou mandar um e-mail para você com o curso e depois eu vou te oferecer um curso com a solução do problema. Eu tenho a solução que é o que? Se você está indevidamente negativado nessa lista, você vai aprender como resolver o seu problema, sem advogado e sem gastar nada, na justiça, no juizado especial civil, tá certo? É a solução mais barata que tem. Então, se você tiver um problema, pode ser que isso faça sentido para você. E se você não tiver nenhum problema, amigo, você simplesmente ignore o meu e-mail, tá certo? Aqui é só informação para você. Então, você veja aqui, tem essa lista aqui e qual é a situação aqui das pessoas. Você vai ver o que aqui? Vou falar de forma bem simples para você entender, tá? Então, você veja que essa pessoa aqui, o meu cliente, ele tem aqui 14 operações financeiras. Ele tem 14 bancos abertos, amigo. Isso é muito ruim para o seu crédito, tá? Então, isso aqui é um ponto que você tem que estar atento. Lá na lista negra do Banco Central, você vai ver que tem lá o relatório que você puxa, que você vê todos os bancos abertos em seu nome. Então, isso é muito legal para você fechar aqueles que você não usa. Por quê? Porque prejudica o seu crédito, porque você pode ser cobrado pelaquela taxa de manutenção da conta. Tem gente que é cobrado aquilo ali depois de 10 anos, nem lembra daquela conta, e quando você vê, você é cobrado por 10 anos, tá? Então, você tem que ficar atento a isso daí. Além do que, os bancos não valorizam aquele cliente que tem um monte de conta, né? É que nem aquele cara galinhão, né? As mulheres também não querem namorar com ele. É mais ou menos isso, tá? Então, o cliente também, ele tem aqui a conta aberta desde 2007. O que você deve se ater nesse momento para você saber se você tem algum problema aqui registrado aqui, é saber nessa coluna aqui, olha só, tem 3 colunas aqui, a vencer, vencido e prejuízo. Eu não vou explicar muito sobre cada uma delas aqui, porque senão o vídeo não tem fim. Então, você deve percorrer essa coluna aqui, prejuízo. Você vai correndo ela, amigo. Se tiver algum apontamento nessa coluna prejuízo aqui, se sua dívida está na coluna prejuízo, você está tendo problemas com a sua dívida, tá certo? Então, você deve avaliar se vale a pena você negociar a sua dívida, tá bom? Isso é muito importante para você, tá? Então, esse ponto aqui eu vou dando por encerrado, que é o ponto mais importante aqui, e tem muito mais informação sobre a lista negra. Eu vou falar ainda alguma coisa para você agora, quando nós passaremos a avaliar a situação aqui, se vale a pena ou não você prosseguir aqui nesse programa do governo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos dando continuidade aqui ao nosso vídeo. Esse aqui é o 4º ponto do vídeo, tá? Que eu vou fazer algumas considerações aqui, se vale a pena ou não você prosseguir nesse programa do governo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, amigo. Quando você participa desse programa aqui, você não tem nenhuma vantagem. Ele não está dando nenhuma vantagem para você renegociar a dívida nesse momento. A gente tem muita informação por isso aí, mas muita informação desencontrada, tá? Então, você não tem juros mais baixos, você não tem mais divisão, mais parcelas para você pagar, você não está tendo nenhuma vantagem em renegociar sua dívida nesse momento, tá certo? Que isso fique bem claro para você. A mesma renegociação que está sendo ofertada agora pelos bancos já estava sendo ofertada e vai continuar sendo ofertada pelos bancos. O segundo ponto que eu tenho que falar para você nesse momento é o seguinte: você não deve fazer acordo por pressão, amigo. Olha só, se você quiser saber a sua situação, você pode ir ao banco, você pode conversar com o banco, você pode pegar lá uma proposta de acordo. O banco tem que dar para você uma proposta de acordo, mostrando claramente como vai ser o seu acordo, tá certo? Quantas parcelas serão. Nesse programa do governo pode ser dividido até em 96 parcelas. Aí você vai pegar
pegar e vai levar para casa para estudar, amigo. A gente tem a calculadora do cidadão aqui do Banco Central que ensina você a fazer os cálculos, saber quanto que você vai pagar de juros, tá certo? Então, se você quiser, use aqui, a gente tem, eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, aqui, o link desse vídeo que eu mostro passo a passo disso. Você tem o direito de pensar, amigo. Não faça acordo de supetão, porque você pode se prejudicar muito, tá bom? Então, você tem que estar atento a isso daí. Você deve estar atento também, amigo, que você vai pagar juros maiores que provavelmente você já estava pagando na sua dívida. Para você ter ideia, a Selic hoje, que ela gira em torno dos juros, amigo, está em 13 e pouco por cento. Ou seja, mais de 1% ao mês. Isso é muito alto. Então, você deve pensar se vale a pena fazer essa renegociação. Você já fez um negócio, não conseguiu pagar e você já sabe que você fazer um acordo, agora você tem uma nova dívida e vai ter que pagar. Então, pense muito bem antes de fazer qualquer tipo de negócio, tá certo? Isso pode te prejudicar muito. Você pode, inclusive, avaliar a possibilidade de pagar essa dívida à vista, tá certo? Ah, doutor, eles aceitam pagamento à vista, aceita, e principalmente quando chega nessa situação que eu vou explicar para você. Eu prometi para você que quando chegasse no final desse vídeo eu ia mostrar aquela coisa mágica que acontece com os bancos, que ele oferece um acordo milagroso, né? Isso acontece? Acontece muitas vezes e eu vou mostrar para você agora, tá bom? Então você já viu aqui a lista negra do Banco Central e eu vou dar uma palhinha nela para você ter mais informações, tá? Então acontece o que? Você tem aqui, por exemplo, tá esse número aqui, né? A pessoa acontece o que? Ele tem um crédito no Banco Itaú, tá? Então você tem esse crédito, você está gastando e tem aqui a vencer. Tá tudo certinho quando aparece a vencer aqui, tá bom? Aí você acontece o que? Você não pagou na data, o Banco Central muda para cá, para vencido, tá? Isso aqui já acende uma luz vermelha, porque fala, o cara já vai se afundar, tá? Ele vai se afundar por quê? Porque ele já tem uma conta vencida que ele não pagou. Aí acontece o quê? Você paga a dívida aqui, beleza, volta tudo certinho, isso aqui some, né, dos meses seguintes. Você não pagou, acontece o quê? Ela vem para cá, para o vencido. Isso aqui acaba com seu crédito, como eu já disse, como essa situação aqui do meu cliente que estava aqui com essa situação indevidamente, porque ele pagou a dívida e o banco não tirou. Isso é ilegal, principalmente quando você faz acordo, amigo. Por isso que eu tenho que falar isso para você. O que acontece muitas das vezes aqui com a nossa clientela? O banco oferece um acordo gigantesco. Ele fala lá, ó, Ricardo, você me devia 100 mil reais e agora eu vou fazer para você por 10 mil reais. Aí ele pega os 90 mil reais aqui e joga como prejuízo, tá? Isso é ilegal e aquele custo que eu ensinei a você, falei para você que ele resolve o seu problema sem advogado, sem gastar nada, ele resolve justamente esse problema na justiça, tá? Isso é totalmente ilegal que os bancos fazem. E agora outra coisa que você tem que considerar, quando você fizer agora o seu financiamento agora da sua dívida, vamos supor, você chega lá e aceita fazer no prazo de 96 meses, amigo. Vai constar aqui uma dívida aqui para você, da dívida que você fez e o prazo de 96 meses, tá? Então, diante disso, você não terá crédito, muito provavelmente por 96 meses. Por quê? Porque o banco vai ver que você já assumiu um compromisso aqui muito longo e você corre o risco de não pagar esse compromisso. Então pense muito antes de renegociar essa dívida, sendo que você quer ter crédito, não é verdade? A gente vê que as pessoas pagam as dívidas não é porque é bonito pagar a dívida, é porque quer ter crédito. E por fim agora eu deixei para aquele ponto tão importante que todo mundo quer saber se o banco vai me fazer uma proposta dessa maravilhosa. Então eu vou explicar isso para você. Como eu já expliquei para você, tem 3 colunas aqui, a vencer, vencido e prejuízo, tá? Então, quando está no a vencer, tá tudo bem. Quando já está por vencido, é porque venceu e você não pagou, prejuízo. Quando vai lá prejuízo, acabou o seu crédito, tá? Então, fica no prejuízo. Ele vai ficando no prejuízo, o que acontece? Cada mês que passa, o banco é obrigado a calcionar uma parte daquele valor que está no prejuízo até chegar ao valor de 100%. Ou seja, vamos supor que você deve 5 mil para o banco, já está na coluna lá prejuízo, né? 5 mil. Então passa um tempo, o banco é obrigado a depositar R$1.000. Na verdade ele não deposita, ele trava esse dinheiro dentro da conta dele, tá? Então ele coloca R$1.000, passou mais um tempo, mais R$1.000, até chegar o tanto de R$5.000.
Então passa um tempo, amigo, qual é a situação? O banco já teve que pagar aqueles 5 mil reais que você assumiu um compromisso, né? Você foi lá no lojista, usou, por exemplo, seu cartão de crédito, pagou lá a loja e o cartão de crédito pagou o lojista. Então o lojista recebeu, por quê? Porque o banco pagou e a dívida está registrada para você lá de 5 mil reais. E o banco já calcionou 5 mil reais. Ou seja, olha o tamanho do prejuízo do banco. O banco está com 10 mil reais parados lá. Então chega uma hora que ele quer fazer o quê? Ele quer pelo menos levantar a caução dele. Para ele levantar a caução dele, o que ele tem que fazer? Tem que tirar o seu nome no prejuízo. Entendeu como é a coisa? Então vai chegar um momento que o banco vai querer te ajudar. Porque ele é bonzinho? Não, amigo, não é porque ele é bonzinho. Veja, o banco ele tem seguro e esse valor que ele joga como prejuízo, ele abate isso no imposto de renda. Então isso daí, amigo, não vai quebrar o banco, tá certo? Mas ele quer liberar o dinheiro dele porque banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. Então ele quer liberar o dinheiro dele. Então é o momento que o banco vai procurar você para fazer um acordo. Ah, qual é esse prazo, doutor? Eu não sei dizer o prazo, cada banco trabalha de uma forma. Mas depois de um tempo ele sempre procura dar aquele desconto generoso. Então é o momento de você ir lá e pagar essa dívida à vista. A gente está cansado de fazer isso aqui, dívida de 300 mil reais aí, ela acaba que morre por 5 mil, por 10 mil, a gente vai lá e paga à vista para o cliente, faz o acordo, paga à vista e resolve o problema. Aí o banco vai fazer o quê? Às vezes faz isso, às vezes não faz. Ele pega e joga aquele valor do desconto lá na coluna prejuízo, como eu já falei para você. Aí você entra com ação judicial e derruba isso daí. Ou seja, você resolve a sua vida, tá certo? Então isso era importante que você entendesse todo esse vídeo. É um vídeo longo, deve ter barrado aí pelo menos aí uns 20 minutos, dá para fazer um curso e vender, né? Mas eu resolvi dar de graça para você, tá certo? Todos os cursos que eu citei durante esse vídeo aqui estão aqui embaixo aqui para você poder ver, aquele que você faz uma análise completa do seu CPF e também esse que você resolve o problema lá na lista negra do Banco Central, tá certo? Esses cursos têm ajudado muita gente e provocado a ira também de muita gente. Como você vê, eu sou muito sincero, amigo, eu não preciso vender curso, eu ganho dinheiro fazendo aqui essa análise do meu escritório, tá bom? Mas é um grande prazer ajudar as pessoas, espero que você tenha gostado desse vídeo, já pedindo desculpas aqui pelo mau jeito, vídeo gravado aqui com a webcam, mas foi o melhor que eu pude fazer para você nesse momento, tá bom? Desejo muito boa sorte, um forte abraço, fique com Deus e se inscreva aqui no canal.